canto de esperança. Jesus, a nossa esperança, o motivo de crermos e já vivermos para uma viva esperança. Jesus, a nossa esperança. Vamos orar ao nosso Deus. Senhor, nosso Deus e Pai, obrigado, Senhor, por mais um dia, Pai. Obrigado, Senhor, por esse dia tão especial, Pai, que é poder estar aqui, Pai, e poder falar no Teu nome e no nome do Teu Filho Jesus. Pai, obrigado por nos dar essa oportunidade de ouvir a Tua voz, ouvir a Tua palavra, porque a Bíblia Sagrada é a Tua palavra e ao mesmo tempo é a Tua voz falando para cada um de nós. E nós queremos Te agradecer por isso, porque a Tua voz, quando bate em nossos corações, ela nos transforma, ela nos modifica, ela nos anima, ela nos move, Pai, para fazermos as boas coisas que o Senhor nos ensinou, Pai. E nesse dia tão especial, eu quero lhe agradecer, Pai. Quero agradecer porque nós estamos diante da Tua presença e nesse instante, como sempre digo, Pai, é um momento mágico, é um momento de milagres, é um momento em que as dificuldades, os problemas, as dores, as angústias, elas vão embora. E só a Tua presença fica entre nós, Pai. Obrigado. Te peço, Senhor, que nessa hora o Senhor esteja visitando cada um irmão que precisa da Tua presença, Pai. Que precisa do Teu amor, da Tua força, do Teu encorajamento. São muitos e muitos irmãos pelo meio do mundo afora, Pai. Socorre cada um deles para que cada um possa se levantar e ter coragem para continuar a sua jornada, Pai. Sabemos que no mundo teremos dificuldades, aflições, como bem disse o Senhor Jesus aos seus discípulos. Mas nós cremos que a Tua presença em nosso meio nos ajuda a vencer essas dificuldades. Pai, obrigado, obrigado, obrigado. No nome do Teu Filho Jesus é que nós oramos e Te agradecemos hoje e sempre. Amém, amém e amém, Pai. Jesus, a nossa esperança. Bom dia a todos, a paz de Cristo. Um ótimo dia para você, meu irmão, minha irmã. Está iniciando agora o programa Jesus, a nossa esperança. E desde já convidamos você para estar ligado com o programa até às 10 horas da manhã deste sábado, aonde no decorrer da programação vamos ter muitas coisas boas que vão servir de edificações para nossas vidas. O programa hoje é o número 469, 23 de abril de 2022. E durante essa programação nós vamos ter belíssimas canções. Também vamos escutar versículos para a nossa meditação, extraído da palavra de Deus. Vamos ter também no segundo bloco uma história de esperança, a qual vamos pegar grandes ensinamentos do Senhor Jesus para a edificação de nossas vidas. Também vamos ter versículos do ouvinte, vamos ter também poema para a nossa meditação, vamos ter também saudações dos ouvintes e com certeza cada item da programação vai trazer a gente inspiração e renovo para o nosso interior. Então, desde já, você sinta-se convidado para estar conosco nessa programação que tanto nos tem abençoado. Um bom dia, meu irmão Fernando, a paz de Cristo. Bom dia, meu irmão Marcone Almeida. Bom dia a você, meu irmão de casa, a você, minha irmã, que está aí desde cedinho aguardando esse momento.
que eu sempre digo, é um momento muito especial. Especial para mim porque é um momento que a gente para aqui e faz reflexões sobre a palavra de Deus. E como disse o meu irmão Marconi Almeida, teremos hoje muitas e muitas atrações, belíssimas atrações, louvores, e no final do programa teremos, no quarto bloco do programa, teremos uma entrevista com o nosso irmão, um irmão professor da Escola da Bíblia, o nosso irmão João José. Ele vai fazer entrevista com esse irmão e será com certeza uma entrevista, um momento de muita edificação, e eu já convido você. E também no finalzinho do programa, o poema do dia, outra belíssima atração, é um momento muito esperado, Marconi, o poema do dia, e eu peço aos irmãos que fiquem conosco, né, meu irmão? Fica conosco, e tem mais, você também pode participar dessa programação, também ligando para nós, através do número via WhatsApp 985540612, ou então o 997578310. Durante a programação nós vamos repetir esse número, mas fica aí, fica conosco, porque Jesus é a nossa esperança. Estamos iniciando o programa Jesus, a nossa esperança. O versículo de hoje para a nossa reflexão. Bem, amados irmãos, hoje para a nossa reflexão, eu quero que você compartilhe conosco aqui do livro de Gênesis, o primeiro livro da Bíblia. Gênesis capítulo 1 e o versículo 9. Veja o que diz Gênesis 1:9. Disse também Deus: ajuntem-se as águas debaixo dos céus num só lugar, e apareça a porção seca. E assim se fez. Meu irmão, minha irmã, esse versículo nos mostra Deus falando. Deus falando, que coisa maravilhosa. Veja só, disse também Deus. E Deus já falou de muitas maneiras e falou muitas outras vezes nesse mesmo capítulo. No primeiro capítulo, ainda no versículo 3, disse Deus: haja luz. No versículo 6, e disse Deus: haja firmamento no meio das águas. No versículo 9, disse também Deus: ajunte-se as águas debaixo dos céus num só lugar. E Deus continua falando. No versículo 11, e disse. Então, meu irmão, minha irmã, Deus está falando em todos os momentos, em todos os instantes, para mim, para você. E algo interessante que eu quero compartilhar com você. Veja só, disse também Deus: ajunte-se as águas debaixo dos céus num só lugar, e apareça a porção seca. E assim se fez. Observe, meu irmão, observe, minha irmã, que Deus fala e a criatura, a criação, ela obedece. Obedece, sim. Não foi um ser humano com quem Deus falou. Não foi uma pessoa com quem Deus falou. Não foi para Adão que Deus falou nessa hora. Deus falou para... Veja só, versículo 9. E disse também Deus: ajunte-se as águas debaixo dos céus num só lugar, e apareça a porção seca. E assim se fez. As águas, a porção seca. A natureza, ela ouve Deus. Se a natureza ouve Deus falar e obedece, por que nós deixaríamos de obedecer à voz de Deus? É um momento para reflexão. Meu irmão Marconi, Deus fala e a natureza obedece. Deus fala e a criação, ela toma uma atitude, ela age. E nós, meu irmão, o que nós devemos fazer quando Deus fala, meu irmão? Que exemplo bonito, né? Que exemplo maravilhoso aqui. Os átomos aqui tomam forma com a ordem de Deus. E nós, que deveremos fazer, se até os átomos que compõem a natureza das substâncias, né, que formam todo o planeta, ele obedeceu a Deus e os seres humanos. É verdade, meu irmão. Se a natureza, as pedras, se a terra, a água, se o mar, os rios, se eles obedecem à voz de Deus,
e a gente vê eles crescerem, eles botarem frutos, flores, eles embelezar toda a terra, por que nós deixaríamos de obedecer? Que bom exemplo, né, Marconi? Que exemplo! A própria natureza ouvindo a voz de Deus e agindo. Então, meu irmão, minha irmã, fica o chamado hoje para que eu, para que você, para que nós, para que a gente possa ouvir a voz de Deus. Mas não somente ouvir, mas ouvir e obedecer, porque Ele vai fazer maravilhas em nossas vidas, se nós ouvirmos a sua voz e obedecermos. Fica esse chamado, fica essa reflexão. Tenho certeza que você vai pensar muito sobre isso. Será que eu estou ouvindo a voz de Deus? Será que eu estou obedecendo a voz de Deus? Ou será que eu não estou conseguindo ouvir essa voz e obedecer? É um chamado, é uma observação. Nós podemos, através disso, mudar a nossa vida, meu irmão. Que Deus nos abençoe, e o programa Jesus está somente começando, como nós falamos ainda há pouco. Jesus, a nossa esperança.
Jesus, a nossa esperança. Aleluia! Deus tem um chamado para cada um de nós, para viver a cada dia, rompendo em fé. Aleluia! Levanta a tua voz conosco agora e canta, querido. Cada vez que a minha fé é provada, tu me dás a chance de crescer um pouco mais. Aleluia! Cante ao Senhor nesse momento. Cada vez que a minha fé é provada, tu me dás a chance de crescer um pouco mais. Diga pra ele: as montanhas e vales, desertos e mares que eu atravesso, me levam pra perto de ti. Desertos e mares que atravesso me levam pra perto de ti. Minhas provações não são maiores do que o meu Deus. É verdade, as minhas provações não vão me impedir de caminhar. E se diante de mim não se abrir o mar, Não se abrir o declaro: Deus vai me fazer andar por sobre as águas. Aleluia! Aleluia! Rompendo em fé. minha vida se revestirá do teu poder, rompendo em fé. Diga com ousadia: eu vou mover no sobrenatural. Oh, eu vou lutar e vencer. Oh, Senhor, eu vou plantar e colher. E a cada dia eu vou viver rompendo em fé. Aleluia. Aleluia, Pai. Cada vez que a minha fé é provada, Me dás a chance de crescer um pouco mais. essa chance de crescer um pouco mais. As montanhas e vales, desertos e mares que atravesso me levam pra perto de ti. Minhas provações não são maiores do que o meu Deus e não vão me impedir de caminhar. Declara ao Senhor: se diante de mim não se abrir o mar, Não se abrir o oh, Deus vai me fazer andar por sobre as águas. Aleluia! Rompendo em fé. minha vida se revestirá do teu poder, rompendo em fé. Com ousadia vou mover no sobrenatural. Vou lutar e vencer, vou cantar e colher. A cada dia vou viver rompendo em fé. Agora com palmas, chega rompendo em fé. Minha vida se revestirá do teu poder, rompendo em fé. Com ousadia vou mover o sobrenatural. Vou lutar e vencer, vou cantar e colher. A cada dia vou viver rompendo em fé. Senhor, esse é o teu tempo. Tempo do Senhor levantar uma nova geração. Geração que está vencendo os seus limites. E para a glória do teu nome, rompendo em fé. Aleluia! Rompendo em fé, minha vida se revestirá do teu poder, rompendo em fé. Com ousadia vou mover o sobrenatural. Vou lutar e vencer, vou cantar
Jesus, a nossa esperança. É verdade, meu irmão. Deus abala o céu, abala a terra, abala o mar. Deus é muito poderoso. Nós precisamos ouvir a voz de Deus e obedecer, porque sendo assim nós vamos conseguir fazer parte das bênçãos, receber as bênçãos que Ele tem derramado e que Ele vai derramar em nossas vidas. Amado Marconi, que hino bonito, né? Foi um pedido da nossa irmã Marinês, não é isso? Correto, a irmã Marinês pediu e ofereceu para todos que estão na escuta do programa Jesus Nossa Esperança, para o irmão Fernando, irmão Marconi e todos os ouvintes. Então, meu irmão, essa canção também foi para você. Nós vamos agora a um pequeno intervalo e voltaremos no próximo bloco, o segundo bloco do programa, com uma história de esperança. Então, olha, fica aí, não sai daí, porque a história de esperança sempre é um momento de muita edificação. É Jesus falando
É Jesus trazendo para nós ensinamentos, e esses ensinamentos precisam ser levados muitíssimo a sério, porque as palavras de Deus, elas nos conduzem à vida eterna, e nós precisamos muito ouvir essa palavra de Deus e obedecer. Veja só, ouvir a voz de Deus e obedecer. Você lembra no primeiro bloco, agora no início do bloco do programa, que nós lemos aqui, quando Deus fala e até as águas, as porções de terra, elas obedecem Deus, elas se movem, elas tomam o lugar devido na terra. Então, meu irmão, minha irmã, ouvir a voz de Deus e obedecer é algo que vai nos levar a grandes vitórias. É difícil às vezes, mas precisamos ouvir a voz de Deus e obedecer. E se nós fizermos isso, vamos ver o grande e belíssimo resultado em nossas vidas. Vamos ao intervalo e voltaremos daqui a pouquinho. Não saia daí, é só um instante. Jesus, a nossa esperança. Este é o segundo bloco do programa Jesus, a nossa esperança. E nós queremos já mandar um abraço, meu irmão. Quero mandar um abraço a você que ligou o seu rádio agora aí, está ouvindo o programa. Fica conosco, fique aqui ouvindo o programa Jesus, a nossa esperança. Com certeza, meu irmão, minha irmã, você vai se alegrar muito em ouvir as palavras de Deus, ouvir Jesus falando, ouvir as pessoas ouvindo Jesus. Olha, vai ser maravilha. Fica aí porque será um momento de muita edificação. E eu já quero mandar um abraço aos irmãos lá da Paraíba, os irmãos que estão no sítio Lajinha, no sítio Roça Nova, na cidade de Camalaú, na cidade do Congo, os irmãos que estão em Caruaru, em São Caetano, Camaragibe. Quero mandar um abraço para os irmãos de Prazeres e aos irmãos do nosso grande Recife, como também a todos que estão fora do estado de Pernambuco. Quero dizer que nós estamos na cidade de Paulista, aqui no estado de Pernambuco, na região metropolitana do Recife. Um abraço a todos. É uma alegria, né, Marconi? A gente poder compartilhar com tantos irmãos espalhados pelo mundo afora, meu irmão. Isso, meu irmão Fernando. Eu também quero mandar, aproveitando, ainda está escutando o programa, os irmãos que estão nos bairros, na cidade do Paulista, que é no sítio Fragoso, estão escutando o programa no bairro Cidade Tabajara, também no bairro Alameda, estão ouvindo o programa também no bairro PE 22, Maranguape 2 também estão ouvindo o programa, e também tem Janga, Pau Amarelo, estão ouvindo também o programa. Também na escuta está também os irmãos lá no bairro, em Recife, na cidade do Recife, Nova Descoberta, está ouvindo, num bairro também em Recife, Chagas Ferreira, e em Recife, lá no bairro de Rosarinho também estão ouvindo o programa Jesus é Nossa Esperança. Que bênção, meu irmão. E você que está aí, você que está ouvindo aí, acredito que pelo YouTube, que esse programa vai estar disponibilizado, vai ser disponibilizado no YouTube a partir de segunda-feira. Você que está agora ouvindo o programa aí pelo YouTube, olha, sinta-se abraçado, sinta-se parte desse programa, porque nós acreditamos que o programa, ele é feito e porque Jesus quer falar com cada um de nós. Então, meu irmão, minha irmã, continue aí firme, não sai daí. Daqui a pouco vamos ter uma história de esperança. Vamos ouvir uma canção e daqui a pouquinho teremos aquela belíssima história de esperança que Jesus, ele vai falar com cada um de nós. Fique aí, porque você vai sentir a presença dele, meu irmão. Qual o nome que você costuma chamar quando as lágrimas inundam o seu olhar? Jesus, a nossa esperança. Grita com poder quando o inimigo ataca você. Não é Paulo nem João, nem Davi e nem Sansão, nem Isaac nem Jacó, graças a Deus, nem Abel nem Abraão. Não comigo, o nome é o nome é Jesus.
nome é Jesus. O nome é Jesus. Qual o nome que você encontrou a paz, onde a esperança cresce mais e mais? Qual o nome que te dá confiança e fé para vencer o mundo e mesmo a morte até? Não é Pedro, não é Daniel, nem Maria e nem Isabel, não é Jó, não é José, nem Abel e nem Noé. Não, não é. O nome é Jesus. O nome é Jesus. O nome é Jesus. O nome é Jesus. Qual o nome que você vai pronunciar pelos séculos dos séculos sem parar? Neste mundo ou além, este nome traz o bem, este nome é vida plena para sempre. Amém. Não é Pedro, não é Daniel, nem Maria e nem Isabel, não é Jó, não é José, nem Abel e nem Noé. Não, não é. O nome é Jesus. O nome é Jesus. Bem forte agora. O nome é Jesus. O nome é Jesus. O nome é Jesus. Jesus, a nossa esperança. O nome é Jesus. Esse é o nome poderoso, é o nome que transforma vidas, é o nome que traz esperança, é o nome que nos ajuda a levantar, a nos animar, a caminhar. Esse nome é poderoso, esse nome é Jesus, meu irmão. Não é outro nome não, é Jesus. Que alegria, como é bom Jesus, a gente compartilhar a nossa esperança desse momento. Vamos ouvir a nossa história de esperança. Aquela história que nós sempre contamos. Uma história de esperança. Bem, amigos, irmãos, amados, vamos ouvir a nossa história de esperança. E eu peço a você que abra a sua Bíblia no Evangelho de São Lucas, capítulo 11, e o versículo 27. Mas antes, eu gostaria de fazer uma breve explanação sobre esse momento de Jesus. Você sabe que Jesus o tempo todo estava ensinando, estava levando o conhecimento às pessoas, o tempo todo trazendo mensagens, fortalecendo. E no capítulo 11, Jesus ele ensina os discípulos a orar. Jesus ele motiva as pessoas a orar, falar com Ele, falar com o Pai. Jesus fala muitas e muitas coisas e muitas pessoas ficam maravilhadas porque era isso que acontecia quando Jesus parava em algum lugar
e começava a conversar com as pessoas. Muitos ficavam maravilhados, encantados. Haviam aqueles que iam apenas por curiosidade, mas normalmente a maioria se dobrava aos ensinamentos de Jesus, ficava muito maravilhado. E aqui, nesse Evangelho de São Lucas, ele nos conta que quando Jesus estava conversando, depois de Jesus falar muitas coisas, que ao dizer Jesus essas palavras, ao falar tudo o que ele tinha de falar naquele momento, que encantava as pessoas, Lucas diz que aconteceu que ao dizer Jesus estas palavras, uma mulher que estava entre a multidão exclamou e disse-lhe: Bem-aventurada aquela que te concebeu e os seios que te amamentaram. E ele respondeu: Antes, bem-aventurados são os que ouvem a palavra de Deus e aguardam. Nesse instante, Jesus, meu irmão, ele recebeu um grande elogio. Jesus foi elogiado por uma mulher que ficou encantada. Ela estava no meio da multidão que ouvia Jesus, porque eram multidões que ouviam Jesus. Ela ficou encantada e disse com toda alegria e firmeza, ela exclamou, diz aqui a palavra: Bem-aventurada aquela que te concebeu. Ela quis dizer: bem-aventurada tua mãe, que te teve, que te concebeu, e os seios dela que te amamentaram. É bem-aventurado, foi uma bênção para ela. E Jesus, com toda a simplicidade e com toda a sabedoria, ele diz: Antes, bem-aventurados são os que ouvem a palavra de Deus e aguardam, que ouvem as palavras de Deus e obedecem. São os que ouvem a palavra de Deus e seguem os ensinamentos. Jesus em nenhum momento ele desmereceu ou ele desvalorizou o que aquela mulher que estava no meio da multidão gritou. Em nenhum momento Jesus desmereceu, desvalorizou ou menosprezou a observação da mulher. Tudo o que ela disse, Jesus compreendeu que era muito forte, que aquilo ali era muito importante e que realmente aquela pessoa, aquela mulher que concebeu Jesus, a mãe de Jesus, ela foi muito bem-aventurada. Jesus entendia isso, ele compreendia tudo isso, mas ele quis deixar claro que mais ainda, bem-aventurado são aqueles que ouvem a palavra de Deus e obedecem. Ouvem a palavra de Deus e guardam. Você entendeu, meu irmão? Você entendeu o valor, como é grande o valor daqueles que ouvem a palavra de Deus e obedecem? É comparado, ele compara e dá grande ênfase. Ele compara com a sua mãe. E diz que ainda mais abençoado se a pessoa guardar aquilo que ouve, a palavra de Deus. Como é importante ouvir a palavra de Deus. Jesus aqui, ele está fortalecendo aquilo que Deus já falou para nós. Porque desde o início de todas as coisas, nós, no início do programa, lemos aqui o versículo para a reflexão, quando Deus falou, quando Deus disse aos montes, quando Deus disse às águas, quando Deus disse para que as águas se separassem, para que houvesse firmamento, para que houvesse luz. E toda a natureza, toda a criação ouviu a voz de Deus e agiu como Deus pediu. Tudo foi feito como Deus pediu. Então, ao mesmo tempo, Jesus aqui, ele dá ênfase, ele diz: olha, mas bem-aventurado é aquele que ouve a palavra de Deus e aguarda, que ouve a palavra de Deus de forma a levar para a sua vida. Ouve a palavra de Deus e pratica.
Jesus dá muita ênfase nisso. Meu irmão Marconi, como ouvir a palavra de Deus, como escutar a palavra de Deus e praticar e vivê-la e guardá-la, como isso é importante na nossa vida. O que Jesus diz? Que é muito bem-aventurado aquele que ouve a palavra de Deus e pratica, não é, meu irmão? Meu irmão Fernando Pinheiro, eu posso até assim fazer uma colocação. É como se ele estivesse dizendo assim: olha, se você, Marconi, estiver ouvindo, né, estudando a palavra de Deus e vivendo ela todos os dias, tendo aquele cuidado de fazer com que ela seja reverdada em sua vida, então você vai receber muitos bens, porque bem-aventurado, ou seja, bens, esse bens talvez não seja aquilo que você espere, mas é estar no caminho de Deus sem duvidar, é estar no caminho de Deus sem retroceder, ouvindo Deus, falando com Deus, adorando a Deus. Então é muitas bênçãos que vêm no ato de estudar a palavra de Deus e cada dia tentar fazer aquela palavra ser a vida da pessoa, né? Os mandamentos do Senhor ser a vida da pessoa. Então veja a fonte de bem que a pessoa vai ter em sua vida. É muito mais bem-aventurado do que qualquer outra coisa que a pessoa possa ter. Porque, como disse no primeiro bloco, né? Até a natureza escuta e obedece à voz de Deus. Então imagina o ser humano obedecendo, quantas bênçãos ele vai receber espirituais, né? Bênçãos da parte de Deus em sua vida. É verdade, meu irmão. E quando nós ouvimos falar bem-aventurados, em algumas traduções a Bíblia trata felizes. Felizes. Imagina, felicidade. Que grande felicidade tem aqueles que ouvem a palavra de Deus e guardam essa palavra, e vivem essa palavra, e praticam essa palavra. Mas é preciso vigilância, Marconi. É preciso vigilância, meu irmão, porque nós estamos sempre motivados por coisas humanas, sempre instigados a viver momentos aqui, e muitas vezes a gente não consegue ouvir a voz de Deus porque dá muita atenção às coisas do mundo. Precisamos dar atenção quando Deus falar com a gente ouvir, e não somente ouvir, praticar e viver essa palavra. Veja só o que Jesus diz também no Evangelho de São João, no capítulo 15, versículo 7, ele conversando com os seus discípulos. Veja o que ele diz. Ele diz: se permanecerdes em mim e as minhas palavras permanecerem em vós, pedireis o que quiserdes e vos será feito. Meu irmão, veja, vou repetir aqui uma parte desse versículo. Pedireis o que quiserdes e vos será feito. Isso se permanecerdes em mim e as minhas palavras permanecerdes em vocês. Meu irmão, como é forte, como é poderoso, como é fonte de bênção a palavra de Deus. Como a pessoa que ouve a palavra de Deus e obedece, como ele é abençoado, como ele é feliz, como ele recebe bênção sobre bênção, meu irmão Marconi. Que maravilha, não é, meu irmão? Talvez talvez assim, você que esteja ouvindo a palavra de Deus e esteja nessa caminhada também, né, rumo à presença do Senhor, você faça uma reflexão desde o começo que você iniciou a caminhada até hoje, e aqueles momentos que você conversou com Ele, que você colocou na presença dEle os seus pedidos, e você vê o que aconteceu durante essa trajetória, a resposta dele para você, se fez ou não diferença de antes você estar nessa caminhada com Cristo. Esse versículo aqui que acabamos de ler, essa palavra, esse mandamento aqui, porque ele está dizendo a gente: olha, se vocês permanecerem em mim e permanecerem em minhas palavras, né, o que vocês pedirem vos será feito. Então faça uma reflexão
nessa caminhada que estamos tendo com Cristo, que você está tendo com Cristo, e veja os pedidos que você fez a Ele. Se não vieram de imediato, mas vieram com tempo depois, ou com um certo período, você precisou passar uma experiência, mas Ele cumpriu aquilo que com certeza você colocou na presença dele, coisas que é racional, né, meu irmão Fernando? Coisas que não vão fugir de uma vida simples, de uma vida, porque Jesus é simples, o Senhor Jesus é simples, né? O reino de Deus é simples, então Ele não vai pedir uma coisa que nós não possamos fazer. E Ele falou para os seus discípulos que eram pessoas falhas também, tirando Judas, que não estava na presença dele. E aí a gente vê que essa palavra, ela é verdadeira. Isso acontece em nossas vidas, acontece na sua vida, meu irmão. Vale a pena estudar essa palavra e viver ela, mesmo com nossas imperfeições, que muitas vezes acontecem, e a gente vai trabalhando ela durante a caminhada. É verdade, meu irmão. Talvez a irmã que está nos ouvindo, os irmãos que estão nos ouvindo, eles fiquem pensando: como é feliz, como era bem-aventurada a mãe de Jesus, olhar para o filho dela e dizer: Filho de Deus. Olha só como a mãe de Jesus era e é feliz. Como ela era feliz, como ela foi feliz, Marconi. Como é bom a mãe olhar para um filho e ver nele um exemplo máximo de sabedoria, de bondade, de amor. A mãe de Jesus não era feliz? Pois Jesus diz, minha irmã, meu irmão, que se a gente ouvir a voz de Deus e obedecer, nós vamos ser tão felizes ou até mais do que a mãe dele. Não é que ela vai ser menos feliz, mas que é tão grande a felicidade daquele que ouve a voz de Deus e obedece, que pode ser comparado com a mãe dele. Então, meu irmão, minha irmã, como é feliz aquele que ouve a voz de Deus e obedece. E Jesus deixa claro aqui aos discípulos, vamos ler mais uma vez em João capítulo 15 e no versículo 7. Ele diz que se nós permanecermos com Ele e Ele em nós, nós vamos pedir o que a gente quiser. O que a gente quiser. Imagine, meu irmão, você pedir a Deus o que você quiser. É claro que quem está em Deus, quem ouve as palavras de Deus e obedece, só vai pedir coisas que agradam a Deus. Só vai pedir coisas que agradam a Deus. E quando nós pedimos coisas que agradam a Deus, o que acontece? Nós vamos ser abençoados. Tenho certeza que a senhora que está aí me ouvindo, o senhor que está me ouvindo, o irmão que está me ouvindo, já pediu muitas coisas a Deus e já recebeu. Então, o senhor, a senhora é tão abençoado, tão feliz quanto a própria mãe de Jesus. Imagina que felicidade. É difícil da gente imaginar, né, Marconi? O tamanho da felicidade da mãe de Jesus, não é verdade, meu irmão? É verdade. Ela fez muitas expressões assim de alegria, né? Principalmente quando ela recebeu a notícia. Mas aí o Senhor disse: ó, se vocês praticar a minha palavra, né? A palavra que eu tenho dito para vocês, viverem ela, vocês vão ser muito mais abençoados, vocês vão ser muito mais bem-aventurados, mais felizes. E realmente, meu irmão, tudo muda quando a gente conseguir obedecer a palavra dele. Por exemplo, conseguir perdoar. A falta de perdão é uma prisão. A gente vai se tornar mais feliz, né? Vai se tornar, quando a gente consegue estender a mão para alguém, o bem, quando a gente consegue fazer o bem, veja que felicidade dá dentro no interior da pessoa. É verdade, meu irmão. Só Deus mesmo revela isso pra gente, né? É verdade. Só Deus revela. E quando a gente começa a ver, começa a ouvir, começa a olhar as coisas que Deus deixou escrito para nós, a gente começa a refletir. E eu volto a dizer, no princípio Deus falou, Deus disse, faça-se a luz, se fez. Deus disse, haja firmamento e houve. Deus disse, tudo que Deus falou foi ouvido e foi colocado em prática pela sua criação. E nós precisamos, nós que somos pessoas que temos a inteligência
nós temos a capacidade intelectual. Por que é que muitas vezes nós não conseguimos ouvir a voz de Deus e obedecer, né, meu irmão? Precisamos pedir a Deus força, né? Coragem, ânimo, pedir a Deus discernimento, pedir a Deus que nos ajude a obedecer a voz dele, porque com certeza, Marconi, nós seremos felizes, muito abençoados, como Jesus bem disse àquela mulher, né, meu irmão? É verdade, meu irmão, minha irmã, então vale a pena estudar a palavra de Deus. E hoje você, nós, pegar e dizer assim, não, Senhor, quando vier aquela vontade de esquecer, a gente não vou lembrar o mandamento do Senhor, vou guardar dentro do meu coração, como disse o salmista, né? Para que continue agradando ao Senhor e também sendo feliz, né? Que é o que a gente precisa. Que bênção, meu irmão. Vamos ao pequeno intervalo, Marconi? Vamos sim. Vamos ao pequeno intervalo, meu irmão, você que está em casa, e voltaremos logo em seguida. Olha, o programa está muito bom e teremos muitas e muitas atrações ainda hoje. Tenha certeza, você vai sair muito edificado. Jesus, a nossa esperança. Que alegria! Estamos voltando com o terceiro bloco do programa Jesus, a nossa esperança. E mais uma vez, a gente é convidado a ouvir a voz de Deus e obedecer, né, Marconi? Ouvir a voz de Deus e escutar a voz de Deus e praticar. Que coisa! E seremos muito bem-aventurados, muito felizes, muito abençoados, né, meu irmão? É verdade, meu irmão Fernando, e pra gente traz um ensinamento profundo. E que benefício, né? Que benefício. Tudo que Deus faz é para benefício das pessoas, da própria humanidade. Ou seja, olha, você quer ser abençoado? Então não precisa fazer muito sacrifício, não precisa fazer muita coisa, não. O que você vai precisar fazer, o que Deus disse para Josué: ó, medita na minha palavra dia e noite e tem cuidado de como se proceder, de obedecer a palavra. Pronto. Então aí chega a parte mais difícil, que é ter o cuidado. O cuidado é a parte mais difícil. Deus com calma vai nos ajudando. É como um pai que vai ensinando o filho a andar. Aí o filho anda, o pai segura na mão dele, depois ele salta, aí o filho vai, pode ser até que caia um pouquinho, aí o pai levanta de novo. Assim é o nosso Pai eterno conosco, pra gente aos poucos ir obedecendo a sua palavra. Jesus, a nossa esperança. Um só cuidado, qualquer que seja, pois somente seria muito para ti. É meu, somente meu, todo trabalho. E o teu trabalho é descansar em mim. É meu, somente meu, todo trabalho. E o teu trabalho é descansar em mim. Quando enfim tiveres que tomar decisão, entrega tudo a mim, confia de todo o coração. É meu, somente meu, todo trabalho. E o teu trabalho é descansar em mim. É meu, somente meu, todo trabalho.
descansar em mim. Jesus, a nossa esperança. Bem-aventurado eu que está firmado em tua casa, aqueles que te louvam, cujo coração está no nosso Deus. Bem-aventurado é o que tem sede da justiça de Deus, justiça de Deus, aqueles que são filhos da luz, cuja força vem do nosso Deus. Que teu reino venha sobre nós, queremos tua glória sobre nós. Nossa oração altíssimo A igreja
Jesus, a nossa esperança. Mensagem de esperança. Graça e paz, amados ouvintes. É um prazer estar com vocês. É um prazer trazer uma mensagem de esperança baseado, no Criador, no nosso Deus. Deus, o Criador. Hoje o nosso versículo para meditação é o versículo 9 do capítulo 1 de Gênesis. Peço que você abra a sua Bíblia, examine comigo, Peço que você leia o capítulo 1 todo. E hoje vamos meditar no versículo 9 do capítulo 1 de Gênesis. Está escrito: e Deus disse: ajunte-se as águas debaixo dos céus num só lugar, e apareça a porção seca. E assim aconteceu. Esse é o versículo para meditação. Examine o versículo 10. Deus chamou a porção seca terra, e ao ajuntamento de águas chamou mares. E Deus viu que isso era bom. Pergunta para você. Uma forma que a gente tem de entender o texto é fazer pergunta. Tem uma pergunta para você, amado ouvinte. O que Deus disse? Deus chamou a porção seca de... O que Deus está lhe dizendo hoje? A dica hoje é: escute teu Criador e obedeça. Escute teu Criador e obedeça. Aqui a gente percebe a grandeza que é. Você lê o texto e peça para Deus ajudá-lo a entender, a acreditar, a ser transformado enquanto você lê a palavra. Peça a Deus para mostrar como essa passagem se aplica à sua vida hoje. Ore para que a fé haja de acordo com qualquer coisa que Deus esteja lhe pedindo que você faça. Gênesis capítulo 1, versículo 9. E Deus disse: ajunte-se as águas debaixo dos céus num só lugar, e apareça a porção seca. E assim aconteceu. Examina todo o texto. Se você perceber, no versículo 11, e Deus disse que a terra produza ervas, que dê semente, e árvores frutíferas, que deem fruto segundo a sua espécie, cuja semente esteja no fruto sobre a terra. E assim aconteceu. Examine capítulo 1. Examine o versículo 13. Houve tarde e manhã, o terceiro dia. O que Deus disse para a terra produzir? O que houve no terceiro dia? O que você, amado ouvinte, está produzindo? A dica é: produza frutos para o reino de Deus. Se você for mais adiante, você pode observar o versículo 27. Assim, Deus criou o ser humano à sua imagem. A imagem de Deus o criou. Homem e mulher os criou. Leia versículo 26 a 31. Mas leia, o capítulo todo. Examine o versículo 31. Versículo 31 diz: Deus viu tudo o que havia feito, e eis que era muito bom. Houve tarde e manhã, o sexto dia. O que Deus criou? A criação pode questionar o Criador? Tudo o que Deus faz é bom, sim ou não? A dica é: aceite hoje que você é criação e não criador. Peça a Deus para ajudá-lo, para entender, para acreditar, para ser transformado enquanto você lê a palavra de Deus. Estude a palavra de Deus. Faça um curso bíblico hoje mesmo. É só você acessar www.escoladabiblia.com. Vou repetir: www.escoladabiblia.com. Lá tem vários cursos, como ler e entender a Bíblia, Romano, Provérbio. Tem curso de introdução ao grego bíblico. Então, tem muito curso que você pode... Acabou o programa, você vai lá. Mas se você quiser um curso presencial, estamos aí na Avenida Conde da Boa Vista, 1477. Só é você ligar para o WhatsApp 81981638047. Eu terei o maior prazer em atender você e a gente começar a estudar de uma forma presencial, com mais pessoas, trazendo, falando, interagindo. É um momento
mágico, é um momento precioso, é um momento que a gente realmente sente, é quando a gente estuda a palavra de Deus e é compartilhada, que é interagido. Então eu vou compartilhar o curso Como Viver a Eternidade com Deus. Então, como viver a eternidade com Deus? Chegue na Escola da Bíblia às 13 horas no sábado. 13 horas, às 13 horas começa o curso Como Viver a Eternidade com Deus. Todos os sábados vamos estar lá. Existem outros cursos presenciais. Existe o curso de Salmos, existe o curso de Heróis da Fé. Então, vamos ver Moisés, Abraão. Então, esses homens de fé, esses personagens que foram bastante animador para a gente hoje. Então, tem muita coisa que a gente pode aproveitar. Então, entra lá no site da Escola da Bíblia para fazer um curso. O WhatsApp, vou repetir, DDD é 819-8163-8047. Uma outra coisa, outra forma, outra exortação que eu quero fazer para vocês é que vocês conheçam o Lamaná. O Lamaná é um sítio, né? É um lar de acolhimento e reintegração que acolhe crianças que sofreram negligência, abuso ou abandono. Então lá ela recebe essas crianças e essas crianças elas encontram oportunidades para sorrir, para brincar, para crescer. Hoje temos em média 30 crianças, então se você quer saber mais informações sobre o Lamaná, é só acessar o site www.lamaná.org.br. Você vai encontrar o passo a passo, ou você pode procurar a diretora do Lamaná, a senhora Ana Valéria, que sem dúvida é uma bênção de Deus para o lar de acolhimento e reintegração. O telefone da Ana Valéria é DDD 819-8796-2603. 98796-2603. Não esqueça de estudar o primeiro livro, Gênesis, capítulo 1. Todos nós juntos vamos fazer o quê? Vamos observar Deus sendo o Criador. E lá no versículo 27, Deus, como a palavra de Deus diz, assim Deus criou o ser humano, a sua imagem. A imagem de Deus o criou, homem e mulher. Versículo 31, Deus viu tudo o que era feito, e eis que era muito bom. Houve tarde e manhã, o sexto dia. Pergunte, quem Deus criou? Quem foi que Deus criou? E a pergunta é, a criação pode questionar o Criador? Tudo o que Deus faz é bom? Sim ou não? Aceite hoje que você é criação e não Criador. Perceba como é grande o nosso Criador. Criou os céus, criou a terra e tudo que nele há. Tudo parte dele. Adore a Ele, glorifique a Ele, sirva a Ele, honre a Ele. Tudo que nós temos, tudo que somos, tudo que seremos, vem dele, tudo é dele. É a graça e a misericórdia. Vamos pedir a Deus força e graça, entender que Jesus é a nossa esperança. Jesus, a nossa esperança. Ouvir a Deus e os mandamentos seus, obedecer. O Senhor meu Deus me exaltará sobre todas as nações. Onde eu passar, eu não correrei atrás de bênçãos. Sei que elas vão me alcançar. Onde eu colocar a planta dos meus pés, sei que a sua bênção chegará.
obedecer a sua voz. Oh Deus, o segredo é obedecer, Senhor. Aleluia. Atentamente ouvir a Deus e os mandamentos seus, obedecer. O Senhor meu Deus, o Senhor meu Deus me exaltará sobre todas as nações. Onde eu passar, eu não correrei atrás de Deus. Oh Deus, sei que elas vão me alcançar. Onde eu colocar a planta dos meus pés, sei que a sua bênção chegará. Levanta sua mão e diga: bendito sei na terra, bendito sei. Sei a minha voz, a voz de Deus. Bendito sei no campo, Senhor. Bendito sei onde eu passar, onde o lugar abençoado será. Quando eu obedecer a sua voz. Bendito na terra, amém. Bendito seja. Profetiza pra tua vida. Eu não precisar. Sei que a minha voz será forte. Bendito serei no campo. Bendito serei por onde eu passar. Onde eu tocar, abençoado será. Quando eu obedecer, quando eu obedecer, quando eu obedecer a sua voz. Filho, eu já te vi. Sei como estás. A palavra eu não mudo, que eu falei acontecerá. E por que entristece o teu coração? Se a vitória é certa, passa o vento e chuva, mas chega o verão. Quando Abraão clamou no altar, eu respondi. Quando Daniel entrou na cova, lá cheguei. Quando os 3 jovens entraram no fogo, lá desci. Quando José foi vendido, encontrei. Quando Josafá me invocou, entrei na guerra. Quando Mardoqueu foi humilhado, eu defendi. Quando Josué estava lutando, Saul parou. Quando Israel se viu aflito, eu ouvi. Não mudo, eu não mudo, eu não mudo. Filho, nunca mudei. Eu não mudo, eu não mudo. Porque choras assim? Olha para mim, eu não mudo. Quantas vezes tua alma quer desesperar, dizendo o tempo da minha vitória nunca virá. Cada tempo que passa, a tua alma chora, tentando vencer, mas Deus manda dizer: sou dono da glória. Quando Abraão clamou no altar, eu respondi. Quando Daniel desceu na cova, lá cheguei. Quando
Jesus, a nossa esperança. Quarto bloco do programa Jesus, a nossa esperança. E agora, amado Marconi, nós vamos ter uma entrevista com um professor da Escola da Bíblia, o nosso irmão Ricardo Guerra. Essa entrevista, quem vai fazer essa entrevista com ele é o nosso irmão João José, da Escola da Bíblia. Como é bom, né? Nós podermos compartilhar com os irmãos, refletir sobre passagens bíblicas e sobre pontos importantes da palavra de Deus, né, Marconi? Bom, essa reflexão que os irmãos trazem serve para a gente cada vez mais assim solidificar, né, aquilo que a gente já tem conhecimento e coisas novas, e aprender coisas novas. Então é muito bom, meu irmão. Então, meu irmão, vamos chamar o nosso irmão João José, né? É com você, meu irmão, aí da Escola da Bíblia. Graça e paz, amados ouvintes, toda a equipe do programa Jesus, a nossa esperança. Amados, hoje eu estava conversando com o servo do Senhor, Ricardo Guerra, sobre o Sermão do Monte. Tem um trecho no Sermão do Monte que ele achou bastante interessante para compartilhar hoje. Vamos saber junto, eu e você, qual é a passagem do Sermão do Monte que lhe chama mais atenção, amado Ricardo Guerra. Bom dia, João. Bom dia, queridos ouvintes, irmãos. Bom dia a toda a equipe do programa que faz com que as boas novas de Jesus, que é a nossa esperança, possa chegar a tantas pessoas. Que Deus continue abençoando a Litoral nesse trabalho de evangelismo. João, meus amigos, veja, existe um trecho do Sermão do Monte que me chama muita atenção. Ele se encontra em Mateus 7, versículos de 13 a 14. E ele diz o seguinte: entrai pela porta estreita, larga é a porta e espaçoso o caminho que conduz à perdição, e são muitos os que entram por ela, porque estreita é a porta e apertado o caminho que conduz para a vida, e são poucos os que acertam com ela. Veja, João, aqui nós podemos ver o grande amor de Deus através de Jesus por nós, quando ele diz que existem duas possibilidades, dois caminhos, duas portas, e nos deixa à vontade para que a gente possa escolher uma dessas portas. Mas, antes disso, ele faz uma síntese do que são os dois caminhos, o caminho largo e o caminho estreito. Muito bem, você falou sobre a porta, então como o ouvinte pode descrever a porta larga trazendo a luz da Bíblia? O que é que a Bíblia diz? Pois é, João, veja, a porta larga, ela tem uma descrição, a seguinte descrição: ela é uma porta larga, onde muitos poderão entrar por ela. Quem quiser entrar por essa porta, vai entrar com todo o seu fardo, todos os seus vícios, seus pecados. Você vai entrar, vai ficar à vontade para percorrer esse caminho largo, com sua bagagem, aquilo tudo que você traz do mundo, e você vai entrar nessa porta e vai caminhar por ela tranquilamente, sem ser perturbado, sem ser exigido nada. Simplesmente você vai entrar por essa porta. O que é necessário? O que é necessário para entrar por ela? João, veja, meus irmãos, meus queridos ouvintes, só é necessário você escolher essa porta. Jesus, ele deu duas opções, a porta larga e a porta estreita. Você que vai escolher. Você escolhe a porta que é mais conveniente para você. Agora, sabendo que Jesus deu todas as características da porta e do caminho a qual ela vai levar. Talvez uma boa pergunta é: quem está caminhando nela? Muita gente, como a própria palavra diz, muitos acertam por ela. Muitas pessoas, elas infelizmente estão tranquilamente nessa porta larga, caminhando rumo a um destino que não seria o destino ideal para o ser humano. Ele está caminhando para a perdição, como a palavra diz, que é o caminho que conduz para a perdição. E são muitos os que entram por ela. Então, muitas pessoas estão caminhando nessa porta larga. Muito bem, agora eu vou mudar a chave. E as características da porta estreita?
Pois é, a porta estreita, como o nome já está dizendo, ela é estreitinha. Você, para entrar por essa porta, você tem que caminhar passo a passo, pé ante pé. Ela é estreita, ela não é confortável de se entrar. Mas a proporção que você vai caminhando por essa porta, a figura vai mudando. Você vai caminhando por essa porta, você vai caminhando com ela, com poucas pessoas, segundo a palavra, mas nessa porta estreita, ela tem uma presença muito importante, é a presença de Jesus, presença de irmãos. Veja, eu quero traçar aqui um paralelo entre as duas. A pessoa que está na porta larga, se ela tropeçar, ela vai ser atropelada, pessoas vão passar por cima dela. Se você está nessa porta estreita, então, se você porventura tropeçar, você vai ter Jesus para lhe dar a mão e lhe levantar, porque nesses dois caminhos, tanto no caminho estreito quanto no caminho largo, o mundo vai oferecer as suas coisas. Ao largo desses dois caminhos vai haver prostituição, vai haver... Deixa eu atrapalhar você. Você disse que no meio do caminho tem prostituição, tem... exatamente, porque, veja, aquele que está na porta larga, ele vai usufruir de tudo isso que o mundo proporciona sem problema nenhum. Porém, se você está na porta estreita, você vai ser também... tentado a participar em tudo isso, mas só que ali na porta estreita você tem um grande exemplo, o exemplo de Jesus, que vai fazer com que você se contenha e com certo esforço você não lance mão dessas ofertas do mundo. Ok, então o que fazer para entrar por ela? Ou também, quem também caminha nesta porta? Seria mais ou menos duas perguntas para a gente. Ok, João, veja, para você entrar por essa porta, primeiro, como eu disse, como a gente sabe, ela é uma porta estreita. Então o que você tem que fazer? Você tem que deixar o seu fardo, seus pecados, seus vícios, suas vontades, numa bagagem muito grande na porta. Na entrada dessa porta. E o que é que vai acontecer? Jesus vai pegar tudo isso com sua misericórdia e vai jogar nas profundezas do mar. E você vai caminhar por essa porta, você vai seguir em frente por essa porta, livre desse peso. Uma outra coisa é a seguinte: tanto para quem entra na porta larga, quanto para quem entra na porta estreita, haverá uma linha de chegada. E nessa linha de chegada, quando você ultrapassar, não tem mais como voltar. Se você ultrapassa essa linha na vinda de Cristo, na sua ida, com seus fardos, você vai continuar com ele nas suas costas, com aquele peso, agora caminhando num caminho tortuoso, num caminho difícil, caminho espinhoso, com todo esse peso da sua bagagem. Já você que optou entrar pela porta estreita, você deixou essa bagagem lá fora. Então você vai ultrapassar essa última fronteira livre. Você vai ter comunhão agora com os seus irmãos que já estão lá, com Jesus, com todos os heróis da fé, nessa chegada na última fronteira do caminho estreito. Nessa oportunidade que eu estou tendo, eu quero fazer a última pergunta super importante. Por quê? Porque tem para o cristão e o não cristão. Não sei se você pode contribuir, mas é possível trocar de caminho? Sim, João, é plenamente possível. Eu digo isso espelhado na minha vida. Eu caminhei durante muito tempo por essa porta larga. Caminhei sim por essa porta larga, até que um dia eu conheci Jesus e ele me deu a oportunidade, através do meu batismo, de me voltar para a porta estreita. Então, o que é que eu quero dizer com isso? A Bíblia não fala, mas eu imagino que os caminhos largos e os caminhos estreitos, eles se cruzam, e são nessas esquinas onde a pessoa que está no caminho largo, ele possa tomar o rumo do caminho estreito. E também aquele que está no caminho estreito pode vencer a tentação de voltar para o caminho largo. Muito obrigado, Ricardo Guerra, que Deus continue abençoando você e toda a sua família. Você ouvinte, presta atenção, veja qual é o caminho que você está hoje, e se não estiver de acordo com o nosso mestre Jesus, a nossa esperança,
volte para ele. Mais alguma palavra? Não, só quero mandar um abraço a todos que fazem a Litoral, a Fernando, que Deus continue lhe abençoando e que você siga em frente nesse ministério e que o Senhor esteja com a sua mão poderosa sobre todos os que estão ouvindo nessa hora. E eu vou repetir com João: Jesus, a nossa esperança. Que alegria, que felicidade, que maravilha, como a gente fica edificado com esses irmãos, como a gente aprende, como a gente pode ser uma pessoa melhor, ouvindo a voz de Deus e podendo compartilhar ela, podendo vivê-la, como isso é importante. Obrigado, meu irmão João, obrigado, meu irmão Ricardo Guerra, muito obrigado, que Deus abençoe. Vamos mandar agora, Marconi, os abraços, mas antes do abraço, vamos ler os versículos, né, Marconi? Quem são os irmãos que mandaram o versículo, Marconi? Nosso primeiro versículo aqui está através do irmão Roberto Guerra, da Escola da Bíblia. Ele deixa pra gente o Salmo 42:11, que diz assim: Por que estás abatida, ó minha alma? Por que te perturbas dentro de mim? Espera em Deus, pois ainda o louvarei. Ele é o meu auxílio, é o meu Deus. É verdade, meu irmão. Por que estás abatido, meu irmão? Por que estás abatido? Confia em Deus, acredita nele, ouve a voz de Deus e guarda a palavra dele, que com certeza serás muito, muito bem-aventurado. E eu tenho aqui um versículo que foi nos enviado pelo irmão João José, 2 Pedro, capítulo 1, versículo 21, que diz assim: Porque nunca, jamais, qualquer profecia foi dada por vontade humana. Entretanto, homens santos falaram da parte de Deus, movidos pelo Espírito Santo. E é verdade, meu irmão, jamais as palavras vieram por vontade humana. Foi Deus que inspirou os homens a falarem, a levarem a sua mensagem. E nós somos muito felizes e abençoados porque essas mensagens chegaram até nós hoje aqui. Ótimo, é bênção. Também temos outro versículo, meu irmão Fernando. Esse foi deixado pelo irmão Rildo Melo. O irmão Rildo Melo também é lá da Escola da Bíblia. E ele deixa Provérbios capítulo 9 e o versículo 10, que diz assim: O temor do Senhor é o princípio da sabedoria, e o conhecimento do santo é prudência. Que bênção, é verdade. Temer ao Senhor, fazer a vontade dele, é ser prudente. Que alegria. Vamos agora, Marcones, antes do nosso poema, que é muito esperado, vamos aos abraços. Eu quero abraçar os irmãos da Paraíba, quero abraçar os irmãos lá do sítio Lajinha, sítio Roça Nova, da cidade do Congo, de Camalaú, a irmã Fátima Silva, o irmão Braz, o irmão Jonas Oliveira, a irmã Altina. Quero também abraçar a irmã Dona Francisca, a Quitéria, tantos outros irmãos. Lá em Caruaru nós temos a irmã Rosana. Um abraço a todos, é uma alegria muito grande. Em Camaragibe, Marconi, nós temos a nossa irmã Elda Araújo, o nosso irmão Alexandre, temos os irmãos da Escola da Bíblia que estão sintonizados, temos nossos irmãos aqui em Olinda, o irmão Everaldo Reinaldo, o irmão Fabiano, a irmã Fátima, a nossa irmã Filomena. Temos os irmãos de Igaraçu, Abreu Lima, meu pai, seu Pedro, Dona Neves, as minhas irmãs Wanda, tem a minha irmã Joanita, Salete, Noêmia, Aparecida, são tantos irmãos queridos. E eu quero mandar um abraço especial, Marconi, meu irmão Francisco Pinheiro, completou ano no dia 21. Também o meu irmão e genro, Leonardo, ele completou ano no dia 18. Que alegria, né, Marconi? Como é grande a felicidade de compartilhar com esses irmãos momentos especiais. Não é verdade, meu irmão? É verdade. Eu também quero deixar meus parabéns também para o Miguel. Miguel, feliz aniversário. Miguel completa ano hoje. Miguel é o filho de Leila, né? O netinho da irmã Marinês. Parabéns, Miguel, que Deus continue lhe dando força e saúde. Quero também mandar meus parabéns para o irmão Carlos Júnior, que completou ano no dia 19. Um abraço, meu
meu irmão, Deus que dê vitória. E também a Cauê, também que completou ano ontem, fez aniversário ontem. Um abraço, meu irmão. Que beleza, Marconi. E eu quero também estender o meu abraço à irmã Raminha, lá do Janga, que também completou ano aqui nessa quarta-feira. Que bênção, que alegria, que felicidade. Que Deus abençoe Raminha, que Deus abençoe toda a sua família. Quero estender o meu abraço ao irmão José Rodrigues, à irmã Socorro, ao irmão Raimundo. Também para os irmãos aqui de Olinda, né? O irmão José Anderson, nosso irmão José Anderson, o irmão Cláudio Francisco, olha, o irmão Duda, sempre ligado com o programa Jesus da Nossa Esperança, o seu Antônio, Dona Miriam, tantos irmãos, minha esposa Geraldina, meu filho Raul, minha filha Fernanda. E eu sou muito feliz, nós podemos dizer, somos muito felizes, bem-aventurados, porque temos esses irmãos que nos ajudam a compartilhar essa palavra, que é a palavra poderosa de Deus, Marconi. É verdade, e eu quero também mandar um abraço para a irmã Luciana, minha esposa, que está ouvindo o programa Jesus Nossa Esperança, o Matheus Radassa. Mando ainda um abraço para meu irmão Pablo, lá na PE 22, e a sua esposa Paula, essa família abençoada, que Deus continue dando uma vitória. A irmã Marinês, que está no trabalho também, ligada com o programa, Deus dê força e cada vez mais vitória. A irmã Dilma, que também participou hoje aqui, ligou pra gente. Irmã Dilma, Deus continue ajudando a senhora. A irmã Judite aqui na Tabajara, que é uma bênção do Senhor Jesus. A irmã Marineide, a irmã Carlinda, a irmã Kelly, a irmã Hilda. Eita, é muita bênção. A irmã Riso, lá em Nova Descoberta. A irmã Leila, Paulinho, Miguel, Gabriel, Milena. É muita bênção, meu irmão Fernando. É verdade, Marconi. E eu ainda quero mandar mais um abraço. Um abraço mais uma vez para a irmã Carlinda. Eu não posso deixar de dar o meu abraço à irmã Carlinda. 96 anos de alegria e felicidade. Que coisa boa, Marconi. E também quero mandar um abraço para nossa irmã Vovó Nilce. Vovó Nilce, um abraço, Vovó Nilce. Que Deus abençoe a sua vida, minha irmã. Que Deus abençoe toda a sua trajetória, seu trabalho. Que Deus continue abençoando. E é muito bom abraçar esses irmãos, né, Marconi? Muito bom a gente poder compartilhar esse momento e dizer que nós podemos esquecer das pessoas, mas tenha certeza, meu irmão, minha irmã, que Deus não se esquece de você. Não é verdade, Marconi? É verdade. Talvez você passou despercebido, mas Deus está vendo que você, meu irmão, é como se tivesse a gente dado um abraço a você. Agora vamos ouvir o poema, né, meu irmão Fernando? É verdade, Marconi, um momento esperado do programa, um dos momentos mais esperados do programa, e eu quero que você ouça esse poema com atenção. Veja o que diz o poema, e o título do poema é Escute a Voz de Deus. Vamos lá. Escute a voz de Deus e obedeça. Não tenha medo, pise firme e não se esqueça. Ele está contigo e não vai deixar que nenhum mal te aconteça. Escute a voz de Deus e obedeça. Não desista, nem pare no caminho, não desanime. Esteja certo que em nenhum momento você vai estar sozinho. Escute a voz de Deus. Escute a voz de Deus e obedeça. Na estrada tem muita pedra e tem espinhos, mas no final da caminhada a vitória é certa. O prêmio vai ser recompensador. E tudo que você está passando, até mesmo a dor, é para que você cresça. Por isso, meu irmão, escute a voz de Deus e obedeça. Que poema bonito. Esse tá aí o recado dado, né? O poeta pediu, lembrou a gente de escutar a voz de Deus e obedecer. Foi o tema de hoje. Se você tá ligando agora o programa, foi o tema de hoje, escutar a voz de Deus. A natureza escuta a voz de Deus e o Senhor Jesus nos orientou que nós devemos meditar na palavra dele e vivê-la para poder cada vez mais ser abençoado. É verdade, meu irmão. E o próprio Jesus falou claramente, mais bem-aventurado, muito mais feliz são aqueles, muito mais felizes são aqueles que ouvem a voz de Deus e obedece, que ouve a voz de Deus e pratica, que ouve a voz de Deus e guarda. Que nós possamos passar nossa semana refletindo sobre isso. Será que eu estou ouvindo a voz de Deus?
Se eu estou ouvindo a voz de Deus, será que eu estou obedecendo a voz de Deus? Essa é uma grande pergunta e nós podemos ficar meditando durante toda a semana, meu irmão. Vamos orar ao nosso Deus. Pai querido e amado, obrigado, Senhor, por mais esse momento maravilhoso que nos concede, Senhor Deus amado, e nos concedesse, Senhor, durante essa programação, as 2 horas que passamos, Pai, foi de muita edificação para nossas vidas, Senhor, e o foco, Pai amado, nosso foco que seja sempre, Pai, pôr em prática aquilo que o Senhor tem falado, Pai, aquilo que o Senhor tem deixado escrito para a nossa meditação, Pai amado, para a nossa vida diária, Pai. Teu filho e a tua filha, Pai, que também foram abençoados por tua palavra, Senhor, ajuda-os na dificuldade que eles tiverem, Senhor Deus amado, para pôr a tua palavra em prática na sua vida, Pai. Ajuda-os, livra, como diz a oração que o Senhor deixou, Pai, livra-os do mal, livra-nos do mal, porque, Deus amado, precisamos da tua ajuda, Senhor, para praticar a tua palavra. Pai, ela tem só feito bens para a nossa vida, Pai, e que cada vez mais possamos, Pai amado, como disse o salmista, lâmpada para os meus pés são a tua palavra, então para que a gente não tropece e a gente, Pai amado, não fique prostrado, Senhor. Então, Pai querido, agradecemos por cada irmão, cada pessoa, cada amigo, Pai, que junto conosco, nesse momento, Pai, participou, Pai amado, e nesse momento está colocando diante de Ti, Deus, as suas petições, está, Deus amado, concordando em fé conosco, Pai, em falar contigo, e colocando, Senhor Deus amado, na Tua presença, Senhor, que as Tuas mãos, Pai amado, estenda, Senhor Deus amado, na vida do Teu filho, na vida da Tua filha, na minha vida, na vida do Teu filho Fernando, de todos, Pai, e seja, Pai amado, como proteção, como recuperação, como saúde, como paz, como, Deus amado, refrigério, Senhor, que as Tuas mãos, Pai amado, nos envolva, Senhor Deus amado, para, Deus, nós continuarmos nessa caminhada. Obrigado, Pai, por cada pessoa. Deus, pela vitória que o Senhor concedeu àquela família que chegou bem lá, Deus, na viagem que fizeram. Muito obrigado, Pai, muito obrigado. E, Deus, aos Teus filhos que estão também com falta de saúde, que estão sem saúde, Pai querido, nesse momento, Senhor, refrigera, Deus amado, a alma dos Teus filhos, Deus, restabelece a saúde, dás, Pai amado, a eles vigor, força para que eles se ergam, Pai amado, e continuem as suas atividades, Senhor Deus amado. É isso que nós te pedimos e agradecemos por tudo, não em nosso nome, mas o nome do Senhor Jesus, que é poderoso, Pai amado, para realizar todas as coisas. Nós te agradecemos em nome do Senhor Jesus. Amém. Tenha uma excelente semana. Nunca esqueça, Jesus é a nossa esperança. Amém. Jesus é a nossa esperança. Jesus, A nossa esperança. Jesus é 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 a nossa esperança. Em Jesus sempre há esperança. Jesus, a nossa esperança. Jesus é a nossa esperança. Jesus é toda a nossa esperança. Jesus, a nossa esperança. Jesus é a nossa esperança. Jesus a nossa esperança. Jesus é a nossa esperança. Jesus, a nossa esperança. Chegamos ao final do nosso programa, mas agora recomeça a nossa missão. É preciso fazer ressoar em outras vidas o canto de esperança. Jesus, a nossa esperança. Esperamos estar com você no próximo programa. Se até lá não voltar ao nosso encontro,
Jesus, a nossa esperança.